Bem, a nossa irmã Samira, durante os louvores, ela disse o seguinte, que hoje nós estamos celebrando, agradecendo a Deus pelos 24 anos de organização da nossa igreja, aniversário da Igreja Presbiteriana em Taboazeiro. É bem verdade que nós estamos passando por um tempo onde, você há de concordar comigo, não há muito clima para se comemorar, mas nós rendemos graças a Deus, porque se chegamos até aqui, é porque as boas mãos do Senhor têm sustentado a vida da nossa igreja. E louvado seja Deus por todos os nossos irmãos que passaram pela IPB Taboazeiro. Durante a semana, a nossa irmã Ieda, irmã da Eulália Rocha, ela publicou uma foto de uma homenagem que a nossa igreja fez a um dos irmãos que marcaram a história da nossa igreja, o nosso irmão diácono Ivo, esposo da nossa irmã Ruth. Então nós somos muito gratos a Deus pela família do nosso irmão diácono Ivo, por todos os irmãos que passaram pela nossa igreja, que deixaram marcas maravilhosas para a glória do Deus vivo. Então, louvado seja Deus pela vida de todos os nossos irmãos que deixaram marcas positivas, maravilhosas na história da Igreja Presbiteriana em Taboazeiro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Ação de graças e exortação. Assim nos diz a palavra do Senhor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, a sua palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que é inspirada e que sempre vem ao encontro do nosso coração. E o tema de nossa mensagem de hoje é força para a jornada. Força para a jornada. Você há de concordar comigo que a vida é uma grande e longa jornada. E essa jornada é marcada por muitos obstáculos, por muitas lutas, por muitas adversidades. Enquanto estivermos nesse mundo, eu e você vamos enfrentar dias e noites difíceis. Alguns problemas vão durar semanas, meses e outros anos. A verdade é que as adversidades chegam para todos. Ninguém está isento dos problemas durante a jornada nesta vida. Enquanto estivermos do lado de cá do céu, todos nós, em algum momento, vamos enfrentar tempos difíceis. Mas o problema é que quando nós enfrentamos um obstáculo, o problema é que quando enfrentamos uma jornada complicada, marcada por adversidades, muitas vezes somos tentados em abandonar a fé, virar as costas para a igreja, desistir de nossa caminhada cristã. Você certamente, talvez você já tenha falado sobre isso, tenha falado isso, ou talvez você conheça alguém que tenha declarado o que eu vou dizer agora. Em algum momento, durante os problemas, algumas pessoas dizem o seguinte: se eu pudesse, eu fugia agora, sumiria agora,
dava um fim, virava as costas, chutava o balde e sumia nesse mundo. Mas a experiência tem nos ensinado que abandonar, virar as costas, sumir, não resolve os problemas. Na verdade, quase sempre só piora, só aumenta os problemas. E por que é que eu estou falando sobre isso mais uma vez? Nós precisamos de forças para esta caminhada. Nós precisamos do encorajamento do Senhor, nós precisamos da palavra de Deus, nós, de vez em quando, precisamos de um renovo do Senhor para continuar a nossa jornada, continuar, perseverar na vida cristã, porque nem sempre é fácil. Mas a boa notícia é que nós não somos a primeira geração a passar por isso. Na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que várias igrejas também passaram por isso e precisavam e experimentaram de um renovo do Senhor. E o meu desejo é que com esta porção da palavra, o Senhor traga renovo ao nosso coração hoje, assim como Ele trouxe renovo, conduziu renovo, ministrou um renovo ao coração da igreja em Tessalônica. O texto que nós acabamos de ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, nos mostra a preocupação de Paulo pela igreja de Tessalônica, e Paulo amava a igreja de Tessalônica. Mas havia um problema. Os irmãos estavam passando por muitas lutas, muitas dificuldades, eles estavam enfrentando uma grande opressão, uma grande perseguição para abandonarem a igreja e voltarem à antiga prática pagã, virarem as costas para o Senhor Jesus. Além disso, quando você começa a ler o capítulo 2, você vai perceber que havia, de alguma forma, dentro da igreja, algumas pessoas que ensinavam, diante dos problemas que a igreja estava passando, algumas pessoas diziam o seguinte: está vendo? Nós já estamos diante da volta de Jesus. Jesus vai voltar a qualquer momento. Por isso que a igreja está sofrendo. E aí os irmãos estavam sem esperança. Será que é isso mesmo? Jesus já veio? Ou ele vai chegar e nós vamos continuar esse sofrimento? Não haverá resposta para nós, não haverá solução para nós. O que é que nós vamos fazer? Paulo, então, ele começa a escrever e falar para os meus irmãos sobre o que vai acontecer com a igreja antes da volta do Senhor Jesus. E quando você começa a ler o capítulo 2, você vai perceber que Paulo declara que o destino daqueles que viraram as costas para o Senhor Jesus, ou que não querem nenhum compromisso com o Senhor, vai ser um destino terrível. Passar a eternidade no sofrimento e longe do Senhor. Porém, a partir de agora, no versículo 13, Paulo traz à igreja boas notícias. E ele vai mostrar para a igreja que estava confusa, preocupada, cansada, sofrendo, sendo perseguido. Paulo vai dizer: vocês estão mais seguros do que vocês imaginavam. O Senhor jamais virou as costas para vocês. O Senhor ama a igreja de Tessalônica. E a boa notícia hoje é que o Senhor não ama apenas a igreja em Tessalônica. O Senhor também ama a igreja presbiteriana em Taboazeiro. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas lutas, apesar da nossa incredulidade muitas vezes, o Senhor nos trata com graça, com misericórdia e com bondade. O Senhor ama a sua igreja, o Senhor ama você, e apesar da glória que Ele tem, Ele se importa com a sua igreja, Ele se importa com a sua vida. Eu quero convidar você a observar os versículos 13, 14 e 15. Nos versículos 16 e 17, Paulo vai orar pela igreja. Mas antes de orar pela igreja, Paulo mostra à igreja que quando eu e você somos perseguidos, quando eu e você enfrentamos uma luta inquietante, quando eu e você sentimos forças, sentimos que chegou a hora de jogar a toalha, que não dá mais para lutar, nós precisamos nos voltar para aquilo que nós sabemos acerca de Deus. Então, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele expõe
impõe uma doutrina, meus amados irmãos, na verdade o que nós temos aqui nos versículos 13 e 14 é a teologia, é a doutrina que nós cremos, as doutrinas da graça, resumida em 2 versículos. Paulo vai nos mostrar como Deus opera, trabalha em nossa salvação, na salvação da igreja. Então, eu quero mostrar a você onde é que está o nosso porto seguro, onde é que deve repousar a nossa vida, o nosso coração. Você vai notar que Paulo escreveu no versículo 13, dizendo, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, ele disse, sempre graças a Deus por vós, e ele disse assim, irmãos amados pelo Senhor. Olha que coisa linda! Paulo começa dizendo que a igreja em Tessalônica, aqueles irmãos que perseveravam, que estavam firmes no Senhor, eles eram irmãos muito amados pelo Senhor. Deus se importava com aquela igreja. Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a nossa igreja. Deus tem um amor especial pela igreja. Mas, pastor, será que Deus não ama as outras pessoas? Aqueles que não estão na igreja? Deus não tem um amor por eles? É claro que Deus também ama as pessoas que estão fora da igreja. Caso contrário, Deus não pediria para que eu e você orássemos em favor de todos os reis, de todas as autoridades, de todos os governantes. Você vai se lembrar, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando Jesus Cristo declarou o seguinte, que o nosso Pai faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Mas Deus tem um amor especial pela sua igreja. E é esse amor especial que Paulo está tratando aqui. É o amor redentivo, é o amor simbolizado, exemplificado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu em favor da sua igreja. É o amor redentor especial de Deus pela a sua igreja. E é exatamente isso que nós encontramos quando você continua lendo o versículo que Deus amou a sua igreja. Paulo diz, olha, Deus ama vocês. E ele declarou, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu vocês. Paulo está tratando aqui da graça soberana de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos que estavam tão preocupados com o futuro, com o dia de amanhã, eles precisavam entender que antes de criar o universo, antes de criar o mundo, Deus já pensava na sua igreja, Deus já se importava com a sua igreja, Deus escolheu, separou a sua igreja, isso é lindo demais. Eu preciso ensinar você nesse momento, e eu faço isso com muito carinho, com muito respeito por aqueles que pensam diferente de nós, para aqueles que olham para esse versículo e discordam no que eu vou dizer, mas eu chamo a sua atenção para algo muito importante. Às vezes nós dizemos assim, no dia em que eu me converti, lá em 1980, no dia em que eu me converti, como foi a sua conversão? Eu me converti lá no retiro espiritual de carnaval da minha igreja em 1982. Eu me converti em 1994, durante a pregação do pastor fulano de tal na igreja. Nós entendemos o que você está dizendo, mas eu preciso dizer a você que o que você está dizendo está equivocado. Na verdade, foi Deus que converteu você em 1982. Foi Deus que converteu você lá naquele retiro espiritual de carnaval. Foi Deus que converteu você através da pregação daquele pastor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, é que a salvação é uma obra inteiramente de Deus, é obra dele, é para a glória dele. Foi por isso que Paulo escreveu em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A obra é inteiramente de Deus. Você consegue imaginar o que eu estou falando aqui? Pense, por exemplo, antes de criar o universo, Deus pensou em você. Olha que coisa linda!
Antes de criar o céu, a lua, as estrelas, Deus tinha um amor especial por você. Ele amou você. Ele ama você. Deus já amava você antes mesmo de você um dia sequer pensar em ouvir o Senhor, em ouvir a palavra do Senhor. Deus amou você. Isso é lindo demais. E como o apóstolo João declarou lá em sua carta, 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que coisa mais linda! Louvado seja Deus por tamanha graça, porque nós não merecíamos. Ele nos trata com graça, com misericórdia e com bondade. Quando você olha para os versículos 13 e 14, querido irmão, querida irmã, o que nós temos aqui são 5 etapas da nossa salvação. 5 etapas, como eu disse, o que nós temos aqui é uma síntese, um resumo da doutrina que nós cremos, as doutrinas básicas da vida cristã. Por exemplo, versículo 13 e 4, Paulo declara que você foi amado por Deus, você é amado por Deus, você é escolhido por Deus. Ele vai dizer que você foi chamado por Deus, versículo 14, e esse chamado redundou em você crer no Evangelho. E então, no versículo 14, em quinto lugar, ele declara que tudo isso aconteceu para que você fosse conduzido à glória com o Senhor Jesus Cristo. Do início ao fim, é uma obra de Deus. Do início ao fim, com um propósito para a glória de Deus, para que você experimente e passe a eternidade com o Senhor Jesus em sua glória. Isso é muito importante. Em um tempo como esse, de incertezas que nós estamos vivendo, querido, se você acredita que a sua vida, ou melhor, que a vida é marcada por sorte ou azar, é uma questão de sorte ou azar, eu preciso dizer que você vai se tornar um prisioneiro das circunstâncias. Mas quando eu olho para esta pandemia, quando eu olho para esse mundo de incertezas, e eu descanso a minha alma na certeza de que Deus está no controle, de que Ele amou a sua igreja à eternidade e vai conduzir a sua igreja à eternidade passada para a eternidade futura, na glória com o Senhor Jesus, então eu posso louvar a Deus, agradecer a Deus por tamanha graça e misericórdia, porque eu sei que Ele fará o que for necessário para trabalhar todas as coisas em minha vida para o louvor da sua glória, sejam coisas boas ou coisas ruins, coisas alegres ou coisas tristes, coisas positivas ou negativas. Ele vai fazer tudo cooperar para o louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Quando eu olho para esses versículos e olho para o amor de Deus, eu só posso louvar o Senhor, porque eu tenho certeza, como escreveu Paulo, aquele que começou a boa obra em minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja, na vida da igreja presbiteriana em Taboazeiro, ele é fiel e ele vai completar essa obra para a glória dele. Louvado seja o Senhor. E aqui nós chegamos, para mim, a etapa mais linda dessa obra da salvação realizada por Deus. Versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte, que tudo isso aconteceu para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus conduziu o seu coração e o quebrantou para que você cresça no Evangelho, para que você fizesse parte e tomasse parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, querido, que hoje o sofrimento reina em nosso mundo. A vida não está fácil para nenhum de nós. A vida, na verdade, está cada vez mais complicada. Alguns certamente estão ouvindo essa mensagem, participando, e o coração está quebrantado, quebrado nesse momento. Alguns dos nossos irmãos estão sofrendo muito, nós temos muitas dúvidas, muitas preocupações, muitas inquietações.
Mas um dia, a palavra do Senhor nos afirma que eu e você e todo aquele que ama o Senhor Jesus de coração vai compartilhar, tomará parte juntamente com Cristo de sua glória. Isso significa que as nossas dúvidas não são o fim da história. Isso significa que as nossas preocupações não são o fim da história, os nossos medos não são o fim da história, as nossas incertezas não são o fim da história. Filho de Deus, apesar do que você está passando, eu queria que você soubesse hoje, mais uma vez, que o Senhor te ama e Ele te ama com amor eterno. Mesmo quando você se sente sozinho, mesmo quando você chora e ninguém está observando, Ele te ama. Mesmo que você se sinta desprezado, mesmo que você se sinta abandonado, mesmo que você esteja sofrendo hoje, Ele sofreu por você, Ele morreu por você e ressuscitou por você e voltará por você, porque Ele te ama com amor eterno. Quando eu e você finalmente chegarmos ao céu, descobriremos que durante todo o tempo, a cada passo, o Senhor Jesus esteve ao nosso lado, caminhando conosco. E então ali estaremos diante de Cristo, redimidos, e desfrutaremos de um corpo glorificado, sem dor, sem pranto, sem choro, para todo sempre. Naquele grande dia, os sofrimentos deste mundo serão apenas uma vaga memória para a glória do Deus eterno. A minha oração é que Deus renove as suas forças hoje e encha o seu coração de esperança e certeza de que Ele te ama com amor eterno, Filho de Deus. Mas Paulo, ele não expõe, não escreve apenas sobre a doutrina da salvação, ele não fala apenas sobre as etapas da salvação, mas ele também deu uma ordem para a igreja. E essa ordem está no versículo 15. Quando Paulo escreveu, ele diz, olha, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, diz o versículo 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. As tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, guardai essas tradições, permanecei firmes nessas tradições. E por que ele escreveu isso? Ora, a igreja em Tessalônica estava passando por muita perseguição, eles estavam enfrentando grande pressão para virar as costas para o Senhor Jesus e voltar para a vida pagã, abandonar a igreja, abandonar o Senhor da igreja. Eles estavam sendo pressionados o tempo todo a voltar à antiga vida. Então Paulo diz, não façam isso. Permaneçam firmes naquilo que vocês sabem, naquilo que vocês aprenderam, naquilo que eu ensinei. Permaneçam firmes. Não abram, não virem as costas para o Senhor, não abram mão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Permaneçam firmes no Senhor. Os nossos problemas são diferentes, as nossas lutas são outras hoje. Nós estamos vivendo um tempo complicado de pandemia, de lockdown, a gente não sabe o que vai acontecer, é muita incerteza, são muitas perguntas e às vezes os irmãos me perguntam, pastor, e aí não sei, eu não tenho resposta, nós não temos ideia do que vai acontecer, são incertezas no mundo inteiro, nós não temos ideia do que vai acontecer. Em tempos assim, em tempos como estes, nós precisamos então permanecer firmes naquilo que nós acreditamos, nos agarrar naquilo que nós conhecemos acerca de Deus, acerca do Senhor Jesus, porque na hora da angústia, eu e você precisamos voltar naquilo que realmente nós cremos. Você já deve ter observado que durante uma situação complicada, diante de uma adversidade, nós normalmente buscamos aquilo que acreditamos. Um alcoólatra busca na garrafa a solução para a sua crise. Um viciado busca nos entorpecentes a solução para os seus problemas. Uma pessoa que não teme a Deus busca nas filosofias do mundo a resposta para o vazio de sua alma. Mas e você? Diante dessa crise, diante dessa pandemia, para onde você vai?
Onde você vai buscar ajuda? Onde você vai encontrar conforto? Você, querido, você precisa voltar o seu coração para aquilo que você sabe acerca de Deus. E o que é que nós sabemos acerca de Deus? Quais são as tradições, as lições que nós aprendemos na igreja? O que você sabe desde criança? Nós sabemos que Deus é o nosso Criador. Nós sabemos que Ele nos ama com amor eterno, que apesar de sua glória, Ele se importa conosco. Nós sabemos que Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Também sabemos que Ele sofreu por nós, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós sabemos que Deus é fiel, Ele é o Jeová Jireh, o Deus que proverá, é o Deus que nos guarda, é o Deus cujas misericórdias se renovaram no dia de hoje sobre a nossa vida, é o Senhor e Pai de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o mesmo Senhor que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à destra de Deus e enviou o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, e o mesmo Espírito conforta o nosso coração e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós também servimos ao Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós, e um dia voltará com poder e glória para restaurar esse mundo caído, para governar, transformar e nos conceder um novo céu, a nova terra e nos fazer permitir passar a eternidade com Ele em glória, sem dor, sem pranto, sem luto, sem morte, sem lágrimas, para a honra e para a glória dEle. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes naquilo que vocês sabem acerca do Senhor. Não abram mão do Senhor, permaneçam firmes, aguentem firmes naquilo que você sabe acerca do Senhor, naquilo que você aprendeu. Permaneça na verdade que você conhece, porque quando nós permanecemos nessa verdade, vamos descobrir que não há nenhuma razão para desistir. Não há nenhuma razão. Mais uma vez, aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar em Cristo Jesus. E assim, depois de tratar da doutrina, depois de dar uma ordem para aquela igreja, Paulo termina dizendo, orando pela igreja, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e toda boa palavra. E essa também é a minha oração, que o Senhor console o seu coração hoje, traga renovo à sua alma, que o Senhor venha ao encontro hoje de todas as suas necessidades, amenize a sua dor, o seu sofrimento, que o Senhor te proteja e te guarde de todo o mal. Apesar de tudo que você está passando, filho de Deus, o meu desejo é que você creia no Senhor Jesus, que você se lance aos pés do Senhor, como declarou o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance os seus problemas, lance a sua angústia, a sua inquietação diante do Senhor, confie nele, descanse a sua alma cansada aos pés do Senhor Jesus. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu termino por aqui e eu me lembrei da história, uma história antiga de um pregador que eu admiro muito, e os irmãos já sabem de quem eu vou falar. Uma história que aconteceu com Charles Haddon Spurgeon, o pregador lá de Londres, na Inglaterra. Diz a história que em certa ocasião, Spurgeon estava passeando em uma cidade simples no interior da Inglaterra, uma cidade, uma vila no interior da Inglaterra, e eles estavam passeando quando de repente eles passaram em frente de uma fazenda e havia um moinho de vento, um grande catavento. E uma daquelas palhetas estava escrito: Deus é amor.
Spurgeon não aguentou, olhou para aquela frase naquele moinho, naquele grande catavento. Ele disse o seguinte: eu não concordo com isso. Escrever essa frase no lugar errado. Porque o amor de Deus, ele é imutável. A palheta fica girando, mas o amor de Deus não muda, é imutável. E o amigo olhou para o Spurgeon e disse: não, pastor, você entendeu errado. Eu acredito que escreveram no lugar certo. Porque quem escreveu aquele moinho, aquela palheta, Deus é amor, está nos ensinando que não importa a força do vento, Deus é amor. Louvado seja o Senhor. Não importa a tempestade, não importa a dor, não importa a pandemia. O Senhor já provou que Ele nos ama com amor eterno. Ao pensar em você antes da criação do mundo, a cuidar de você, ao enviar o seu Filho para morrer por você, ao interceder por você e ainda no decorrer da sua vida fazer com que você experimente um pouco, uma prévia do que eu e você vamos experimentar nas regiões celestiais. De fato, Deus é amor em todas as estações da nossa vida. Deus é amor durante toda a jornada de nossa vida para a glória dele. Portanto, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes nesta jornada. O Senhor nos ajude a enxergar e a compreender e a saber que, de fato, Ele é o Deus amoroso e que um dia veremos o Senhor Jesus face a face para todo sempre. Amém.